Olá, turma, vamos aqui começando mais uma aula. Semana essa posterior à nossa prova parcial, à nossa avaliação. Daqui a pouco estarei disponibilizando aí o resultado das avaliações. Semana posterior à prova, conteúdo novo. Então essa semana, nas nossas aulas, estarei iniciando um novo conteúdo, do oitavo ano. Conteúdo esse que a gente já viu um pouco no sétimo, tá certo? Mas agora vamos ver um pouco mais profundamente, que são os ângulos, tá? Então na aula de hoje iniciaremos o assunto de ângulos, um assunto propriamente dito do oitavo ano que estaremos iniciando. Então vamos lá. Primeiro de tudo, definição do que é um ângulo. São duas semirretas que têm a mesma origem no vértice. Vamos entender o que é isso. Então vejam. Aqui eu tenho um vértice. O que é o vértice? É o ponto onde partem as duas semirretas. Eu represento aqui o vértice com a letra O, tá certo? Então aqui é o vértice, é o ponto que partem as semirretas. E aqui eu tenho duas semirretas. Eu tenho a semirreta OA e a semirreta OB. Então o que seria o ângulo? É a área formada entre essas duas retas, semirretas. Então vejam, essa parte aqui de dentro, formada entre essas duas semirretas, eu dou o nome de ângulo. Vejam, as duas semirretas têm que partir do mesmo ponto. Nesse caso aqui, o vértice. Se essa semirreta fosse formada um pouco aqui mais para cima e essa outra um pouco mais para baixo, sem ponto em comum, eu não teria a formação de um ângulo, tá certo? Então, para mim ter uma formação de um ângulo, eu tenho que ter duas semirretas, com a mesma origem, ou seja, o mesmo vértice. Esse ângulo, pessoal, pode ser medido em graus ou em radiano. Em graus eu uso essa bolinha aqui em cima do número. Em radiano eu uso a palavra rad, certo? Mas mais na frente a gente vai ensinar como medir, como fazer essas transformações. Então vamos lá. Extremamente importante, inclusive, para a atividade de vocês de hoje. Tipos de ângulos. Como eu classifico os ângulos? São de 4 maneiras. Vamos lá. O primeiro deles, ângulos agudos. Quem são esses ângulos? São os ângulos menores do que 90. Então, qualquer número menor do que 90, eu classifico como ângulo agudo. 89,9, ângulo agudo. 90 já é outro ângulo, certo? 35, ângulo agudo. 75, ângulo agudo. Tudo menor do que 90 é ângulo agudo, tá certo? Então vejam, aqui eu tenho um ângulo de 40, é um ângulo agudo. Ângulo igual a 90, vejam, eu chamo de reto, certo? Então, ângulo igual a 90 é um ângulo reto. Eu represento o ângulo de 90 com esse símbolo aqui, ó, um quadrado e um ponto no centro, tá certo? Então, dessa forma, eu represento o ângulo de 90. Se vocês virem atividade ou no livro, não tem o número 90, mas tem esse símbolo, um quadrado e um ponto no meio, é um ângulo de 90, que é o chamado ângulo reto. O terceiro ângulo são ângulos maiores do que 90, 90,1. Eu classifico como sendo obtuso. Então veja, qualquer ângulo maior do que 90, eu classifico como obtuso. E eu tenho o último chamado ângulo raso, que é o ângulo igual a 180, certo? O ângulo igual a 180, como vocês podem ver aqui, é o ângulo raso. Ou eu posso chamar também de meia volta. Por quê? Vejam que aqui o 180 é a metade de um círculo. E a gente sabe que um círculo tem 360 graus. Então, 180 é a metade de um círculo, a gente chama de meia volta, ou ângulo raso, que é um ângulo igual a 180, tá bom? Então, conteúdo extremamente importante, inclusive para a atividade de vocês. Classificação dos ângulos. Ângulos agudo, menor do que 90, ângulo reto, igual a 90, ângulo obtuso, maior do que 90, ângulo raso, igual a 180, tá certo? Então, vamos aqui. Como medir um ângulo? Para se medir um ângulo, pessoal, utiliza-se alguns equipamentos, como o compasso e o transferidor. Geralmente o compasso, que é esse instrumento que vocês estão vendo aí no vídeo, certo? É como se fosse uma régua, só que ela é circular
e ela tem várias medidas. Essas medidas é justamente para se medir os ângulos. Então vamos lá, como é que eu uso um compasso? Para mim medir um ângulo, o centro do compasso tem que estar no vértice, ou seja, da onde está partindo a semi-reta ou reta, tá certo? Então vejam, esse centro aqui do compasso tem que estar alinhado com uma, né, das retas, e a outra reta vai me indicar a angulação ou o ângulo que está sendo formado. Então veja, se eu colocar aqui esse compasso no centro desse vértice, alinhado com a primeira reta, e for medir a segunda reta, vai estar cruzando aqui 45 graus. Da mesma forma, se tiver um ângulo de 90, o compasso vai estar aqui, né, como a gente pode ver, ó, né, forma um ângulo de 90 ou um ângulo maior do que 90. Então, esse tipo de compasso aqui, eu consigo medir no máximo, que se é meio círculo, eu consigo medir no máximo 180 graus. Porém, tem aqueles compassos que dão uma volta completa, e ali eu consigo medir 360, tá certo? Então, vai ter uma atividade agora, né, para classificar os ângulos, medir alguns ângulos. Quem tiver um compasso também ajuda muito, mas se não tiver, visualmente você vai conseguir medir. Mas o interessante é que você tenha um compasso para aprender a usar esse equipamento, importante. E na próxima aula a gente vai começar a trabalhar com as unidades de medidas de ângulos, certo? Graus, minutos, segundos, a gente vai ver tudo na próxima aula. Então ficamos por aqui, pessoal, até a próxima aula.